Hoje, 3 de novembro de 2025, nós estamos gravando Tito 3, né? Estudo por capítulo, Tito 3. Crescimento do Mistério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz e Força e Fé do WhatsApp, Social Alfa. Admoestos sejam submissos aos principais e potestades, que obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Que nenhum homem fale mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado a procurar viver em paz sempre que possível com as autoridades, e nessa graça nós devemos continuar e permanecer sempre que possível. Há momentos em que a omissão da defesa, né, das igrejas, dos cristãos, se torna pior do que a submissão a abusos, né? Ao homem que é herege, depois de primeira e segunda admoestação, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Quando eu te enviar Temos e Tíquico, sê diligente ao vir ter comigo em Nicópolis, porque determinei invernar ali, e traz diligentemente Zenas, o advogado, e Apolo em sua viagem, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a manter boas obras para uso necessário, para que eles não sejam infrutíferos. Todos os que estão comigo saúdam-te, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Esse é o capítulo 3 de Tito. Então vamos ler as notas que nós fazemos, né? Verso 1. Não sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão. Desculpa, esse é o 2, verso 1. Nota do verso 1. São Lourenço obedeceu a um mau prefeito romano que queria até os maus ele obedeceu, por cargo e consciência. Hoje esperamos dias melhores para as nossas autoridades, o que não nos dispensa da obediência. Que o Brasil está sofrendo com violência, uma guerra civil, não declarada oficialmente, mas ideologicamente nós estamos em guerra civil, em que juízes defendem a criminalidade, a impunidade do tráfico, e políticos, né? E outros que não, estão na oposição e não conseguem desvendar esse mistério dessa guerra civil ideológica do Brasil, que produz 50 mil vítimas por ano. Então, a nossa obediência vai até a nossa própria defesa, né? A nossa própria inteligência e sabedoria que Deus nos dá para nos defender também. Como Israel está se defendendo, eu vi um padre comentando que Israel não é o Israel de Deus. Sim, mas o Estado de Israel é um Estado, né? Um Estado que todo Estado tem direito à sua defesa. E quando ele cai na mão dos Baalins, né? São os pagãos, os deuses. O primeiro deus pagão foi Ananum da Suméria. É a primeira escrita de um deus pagão que nós tínhamos, um templo em que era habitável e morava um deus pagão chamado Ananum, que é o Baal, que é o mesmo Shiva, deus hindu, que é o Baal de Meca, né? Antigo, do pai de Maomé, que quase ia ser sacrificado para o deus Hubal, que ele servia Baal, que era um deus trazido dos Moabitas, que a Bíblia diz que era Baal, trazido da Síria por Amir
ibn Luhei. E lá esse Rubal se transformou em Baal, tomou conta da Caba. Então esses bilhões de seres humanos aí estão atrás da mentira desse deus pagão, que já veio da Suméria, né, que era o Ananum, deus da lua. Né? Então Baal e também Alá também é o deus da lua, né, a lua crescente. Então é surpreendente como a história revela a origem desses deuses. Então repara que o islamismo, o deus do islamismo, Alá, ele surgiu no ano 630. Onde é que ele estava dormindo? Porque no ano 630 depois de Cristo, Cristo já tinha vindo, os apóstolos tinham pregado a verdade, e Yahvé, né, o Deus dos judeus, já existia desde a criação de Adão e Eva. Né? Há 4.630 anos já existia Yahvé. E o Alá de repente aparece e sai matando todos os cristãos, matando os judeus, perseguindo todas as religiões. Está aí mais de 1 bilhão de pessoas seguindo esse Deus. Que não é outro senão Shiva também, da lua, né? O Deus destruidor do hinduísmo. Inclusive os ritos é muito parecido. Mas em outros tempos também éramos tolos, desobedientes, enganados, servindo várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então assim nós éramos, né, como pagãos, seguindo ao engano dos demônios, mistério da iniquidade, dos seus enganos, dos seus erros, saqueando, roubando, matando, prostituindo, fazendo sacrifícios humanos, né, como os índios aqui na América. Que situação nossa, éramos corruptos, senão no exterior na alma, pois não tínhamos o Espírito Santo ativo em nós, em santificação, que só veio com o sacrifício de Jesus, que nos trouxe da luz do céu, o Espírito Santo para habitar e morar em nós. E quando a luz de Cristo foi iluminada, nossas trevas, onde vivíamos, começou a luta de Deus por nossas almas e consciências, luta que ainda está por Cristo, ainda está ativa. E assim oremos por mansidão para lidarmos com tantos males, informações, desvios, enganos, erros, impiedades e ataques espirituais que nos cercam e ódios, para que o Espírito Santo possa trabalhar em outros corações e atraí-los para Cristo. Então hoje nós temos um feriado chamado Consciência Negra, que o correto seria dia da consciência da raça negra, né? Não consciência negra, porque consciência negra só se for das trevas do demônio. Né? Consciência não tem cor, e ela deve, se tiver, deve ser luminosa. Deve ser a consciência de Cristo. Né? Então é um equívoco. E não só um equívoco, mas é um feriado malicioso. Né? E parece que tem uma malícia satânica nesse feriado aí. Com todo respeito à raça negra, né? Mas eles não souberam botar o nome desse feriado. A benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, apareceu para com todos os homens. Então a plenitude do tempo não é outro senão a geração apostólica que recebeu Jesus em benignidade e amor. Graças a ele podemos conhecer a benignidade e amor de Deus. Glória e aleluia. Então, a graça de Deus apareceu para todas as raças no mundo, para todos os povos, todas as nações. Que Deus é o Pai Criador de todas as nações. Mas nem todas se salvarão, porque as nações não vão reconhecer, por falta de conhecimento da palavra, da revelação bíblica, de 6.000 anos que está se completando. Jesus vai vingar as nações, principalmente islâmicas, que estão seguindo esse Baal, esse antigo Baal, Deus da Lua, estão continuando insistindo nisso e querendo barrar a salvação dos judeus, que todos serão salvos, com a igreja também, que perseverará até o fim. Não pelas obras, sim, de justiça, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, a única diferença que nós temos é o Espírito Santo. Ele nos lava e nos regenera, nos santifica para ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Muito menos com bruxaria de vulto preto, Beuzebu, Deus das moscas, que leva os cadáveres do bruxo para o inferno. Muito menos com esse tipo de religião. Não vai ver a Deus sem santificação, sem a verdade de Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. A Eucaristia, o altar da santificação e da atualização desse sacrifício que nós fazemos, né, preferencialmente, semanalmente, no mínimo. Né? A bondade e amor de Deus se revelou aos que creem em Jesus para receberem a habitação regeneradora e renovadora do Espírito Santo. Nada aproveita a igreja e a forma os votos, o poder e a multidão, se não forem regenerados e renovados pelo Espírito Santo de Cristo. Não adianta frequentar a igreja
Se você por dentro não é regenerado pela palavra, pelo Espírito, lavado com essa água do batismo e essa água da regeneração do Espírito da palavra, que é a palavra. Então, por isso, nossa insistência em estudar, em ensinar a palavra, porque hoje os cristãos estão se desviando, se perdendo, como Israel antigamente, por falta de conhecimento que vem, segundo Paulo, pela pregação da palavra pura, verdadeira, que abundantemente ele derramou sobre nós pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, e a palavra pura e verdadeira não é assim, só de pessoa achar que tem a palavra pura e verdadeira. Ela tem que estudar o máximo possível os 6.000 anos da fé cristã judaica, com erros, pulando os erros e marcando os acertos e progredindo e crescendo na luz de Cristo, para que, justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa é a grande esperança que as populações não têm, as populações islâmicas vivem no terror, vivem na guerra, vivem apavoradas com esse Deus Alá, né? Sempre querendo agradá-lo, aplacar sua ira, etc. Inclusive o pai de Maomé ia sacrificar um dos 10 filhos para aplacar a ira do Deus Rubal. E depois o avô de Maomé, né, digo. E depois o pai de Maomé foi escolhido para ser sacrificado, mas trocaram ele por sacrifício de animais, de camelo. E aí nasceu o Maomé. Logo depois transformou esse Rubal, essa Kaaba, esse Meca, transformou na adoração do Alá, né? E está toda essa multidão de gente aí enganada nesse erro, que foi manipulado, né, pela história. A mudança da graça atua e nos justifica com fé e obras, e assim nos faz, então, a graça agora é que nos salva, o Espírito Santo da Eucaristia de Cristo, do batismo, da fé, dos sacramentos, tudo isso faz parte, são símbolos, são atos litúrgicos, mas são gestos de salvação que nós praticamos com fé. E aí, nessa regeneração, praticamos boas obras, que nos faz herdeiros do irmão maior, Jesus de Nazaré, que só fez o bem na terra. Se, pois, Jesus divino nunca morreu, mas Jesus de Nazaré, sim, logo, logo clama a nós pela herança de tudo para nós, irmãos de Jesus de Nazaré, já que não temos pais humanos, nós somos o único herdeiro. Nós, irmãos, somos únicos glórias e aleluia. Então Deus nos deu, através da morte de Cristo, a herança de todas as coisas que Ele criou para sempre, eternamente, no novo estado eterno que virá depois do milênio, agora no governo da igreja, com Israel e as 12 tribos convertidas, e o povo de Israel. Um terço sobreviverá à grande tribulação e seremos um com Cristo na terra para reinar por 1000 anos sobre as nações. A caridade, verso 8, a caridade e o amor devem ocupar nosso tempo e arte e coração, ouvindo a palavra de Deus. Verso 9, cristãos estão deixando a igreja para ir para Israel e se fazerem judeus em busca de heranças genealógicas, debates sobre a lei e os profetas, focando não na graça e boas obras de amor, mas na política e negócios deste mundo. Terra, país, mercado, é um erro. Não temos pátria permanente, mas somos senhores de mercados, tão somente servos comprados no mercado do mundo com o sangue de Cristo. Então nós somos comprados desse mercado, desse mundo, com o sangue de Cristo. Agora pertencemos a Cristo, somos servos dele. E seguimos não Israel, nem qualquer outro país, embora tenhamos nosso país, obedeçamos às autoridades, como disse Tito no capítulo 3, mas o nosso país, a finalidade da nossa vida aqui, é um modelo de vida para herdar o nosso país verdadeiro, que é a Pátria Celeste, Jerusalém Celestial, de 1.800 quilômetros cúbicos, né? Um quadrado de hoje, ouro, pedras preciosas. Quando alguém nos rejeita e valoriza, quem não é dos seus e dos nossos, é sinal que não nos ouvirá, mas que é rebeldia à nossa palavra, só perdemos tempo com essa pessoa. Quando a pessoa nos rejeita, não nos ouve, a gente não deve perder nosso tempo, porque há muitas almas precisando da palavra e da graça da salvação. Paulo enviava 12, muitos pastores e missionários ao mundo, por isso penso que ele, ao citar Timóteo em Hebreus, evidencia que escreveu a carta aos Hebreus. Então aqui eu estou fazendo uma digressão para outra carta, né? Porque ele diz que em Nicópolis vai esperar um discípulo em Nicópolis. E Zeno, o advogado, e Apolo. Então tinha o doutor da lei, que era o Apolo, e o Zeno, que era advogado.
e para Tito cuidar dele. Paulo enviava equipe de missionários com doutores nas escrituras, advogados e médicos. Então ele tinha uma equipe que o assessorava, que o assistia nas viagens e nos tribunais do mundo para que a obra fosse feita com zelo e cuidado. 14. A igreja aqui foi dada também com assistentes sociais, advogados, médicos, eu já falei. Saúda todos que amam na fé, a sua graça seja com todos. Amém. Depois de servir em justiça e boa obra, as igrejas alcançaram reinos em todo o mundo. Glórias, aleluia. Então essa é a primeira dificuldade missionária que a igreja teve. Hoje a igreja tem problema com o excesso de riqueza que tem. A igreja, Deus, as riquezas infinitas de Deus caiu, as bênçãos sobre os cristãos do mundo, que tem as nações mais ricas do mundo hoje. Né? Daquele povo que começou perseguido, aquele povo que passou quase necessidade, né? Tendo que viver de assistência durante muitos séculos, conseguiu a sua liberdade, a sua autonomia. Agora, o problema é que a riqueza está dando briga entre católico e protestante e evangélico. Vamos parar com essas brigas, né, gente? A gente já tem briga demais, violência demais. Vamos ser irmãos, vamos procurar nos entender e progredir com a palavra, a obra e conhecimento de Cristo e a harmonia das igrejas, né? Das hierarquias diferentes, do tipo de governo, etc. Amém? Então, esse foi o nosso estudo de Tito, graças a Deus terminamos. E estamos gravando já o de Colossenses, capítulo 1. Vamos continuar o de Colossenses e também lendo as notas do estudo. Se você gostar, compartilhe, dê o like, comente. Estamos ainda o pendrive, R$40 mais o envio do correio. 172 arquivos só para o grupo Cruz e Força que nós estamos fornecendo. Aproveite que ainda temos, né? E você vai poder ouvir áudio, 92 aulas de teologia bíblica. Esse foi o Alf. E faço um apelo para você que ainda não está nessa igreja de Cristo, crescendo, perseguida, sofrida, mas com a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, nessa luz da verdade. E nesse caminho, aceite Jesus, confesse seus pecados. E você que nos assistiu aqui, agradeço a sua assistência, a sua companhia. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe agora e sempre, com o resplendor do seu rosto, misericórdia, paz para você e seus familiares. Se gostar, compartilhe. Obrigado, até a próxima oportunidade. E tenha uma boa semana a todos.